Olá pessoal, estão todos bem? Espero que sim. Bom, devido a essa situação inusitada de que estamos vivendo, as nossas próximas aulas serão através da internet, utilizando os grupos de WhatsApp feitos pela escola. E espero que quando tudo isso terminar, estejamos todos bem para que a gente possa se reencontrar na escola novamente. Bom, nós vamos começar falando um pouco sobre o teatro grego. Lá, bem antigamente, quando o teatro começou, quando ele teve o seu início. O teatro grego teve a sua origem por volta de 550 a.C. Eram festas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da fertilidade e do vinho. Essas festas costumavam durar cerca de uma semana. Então, durante uma semana no teatro, as pessoas cantavam, dançavam, bebiam, se divertiam para valer. Com o tempo, essas festas elas foram ficando mais organizadas, foram começando a acontecer algumas apresentações e aí deu início então ao teatro, às peças de teatro de como a gente conhece nos dias de hoje. O teatro acabou se tornando um evento social super importante na vida dos gregos. Só que naquela época as mulheres elas não eram consideradas cidadãs. Elas estavam no mesmo nível que os escravos e os estrangeiros perante a lei. Então, quando começou a acontecer as apresentações no teatro, os únicos que representavam eram os homens. A gente já conversou um pouquinho sobre isso nas nossas aulas, quando nós fomos fazer as máscaras de carnaval. Então, para que os homens pudessem representar todos os personagens, eles utilizavam máscaras. As máscaras cobriam todo o rosto do ator e aí elas é que possuíam as expressões de tristeza, de felicidade, de espanto. Se eram máscaras femininas, para que eles pudessem representar o personagem feminino. Se eram máscaras representando rostos infantis, se eles fossem representar uma criança. E assim ia. Então tinham várias máscaras, muitas máscaras que eram usadas durante uma única apresentação, onde o ator ele ia trocando conforme a situação que ia acontecendo. Se ele estava em uma cena onde ele estava alegre, ele utilizava a máscara com as expressões alegres. Se ele estava em uma cena onde estava acontecendo algo triste, ele utilizava a máscara onde expressava tristeza. Como a máscara ela é rígida, né? A gente movimenta, né? Se fica triste, se fica feliz, a gente consegue perceber as nuances do rosto de uma pessoa. A máscara não, ela fica ali paradinha. Então os atores eles tinham que ser muito bons para representar o personagem deles e fazer com que o público sentisse o drama, sentisse a história que estava acontecendo, ou desse muita risada, achasse muita graça do cenário se fosse uma comédia. Uma curiosidade sobre as máscaras é de que as femininas, bem lá no começo, eram pintadas de branco, as masculinas de negro, e só conforme o teatro foi evoluindo, é que elas foram também se adaptando e acabaram ganhando cores. Conforme a evolução foi acontecendo, as máscaras elas foram sendo deixadas de lado, sendo substituídas, por exemplo, nos dias de hoje, os atores eles não usam máscaras na maior parte do teatro, embora algumas companhias ainda usem, mas eles dão preferência a usarem pinturas faciais para caracterizar alguns personagens. O teatro grego possuía dois gêneros, tragédia e comédia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero tragédia primeiro. Tragédia vem de uma palavra grega, tragoédia, que é formado pelas palavras tragos, bode, e oide, canção. Então, traduzindo para o português, que tragédia significa é canção ao bode. Ué, mas onde é que saiu o bode? Bom, nessas festividades aos deuses, uma coisa muito comum era sacrificar um bode em oferenda aos deuses. E os homens também se vestiam de sátiro, que é um personagem da mitologia grega, onde o sátiro é metade bode e metade homem.
Talvez se vocês já assistiram o filme do Percy Jackson, O Ladrão de Raios, ele tem um sátiro que ajuda ele em todas as missões durante o filme. O gênero tragédia, ele é o gênero mais antigo de todos e ele possui histórias baseadas em tragédias, em morte, em terror. Os personagens deles geralmente são heróis, reis e deuses, só que elas nunca têm um final feliz. Muitos anos depois que o teatro grego foi criado, um dramaturgo inglês chamado Shakespeare criou uma das histórias mais conhecidas no mundo todo de tragédia. Todo mundo conhece como se fosse um romance, mas na verdade a história de Romeu e Julieta é uma história de tragédia. Ela serve para quê? Ela serve para mostrar para as pessoas de que quando se escolhe fazer a coisa errada, as coisas não acabam bem. Romeu e Julieta, eles eram da alta sociedade, eles tinham de tudo, eles eram riquíssimos, podiam ter qualquer coisa na vida, podiam fazer qualquer coisa da vida deles. A única coisa de que eles não podiam fazer era se envolver com uma família inimiga, que foi justamente o que Romeu e Julieta fizeram. Eles acabaram se conhecendo mesmo que sem querer, e aí acabaram se apaixonando. E quando os dois foram contra a família e tentaram ficar juntos, o que aconteceu? Os dois acabaram morrendo. É isso que a tragédia ensina, que a desobediência pode levar a péssimas consequências.